Saúdo a todos com a graça e a paz. Que Deus em Cristo abençoe a vida dos irmãos. Para mim é um grande prazer poder, mais uma vez, estar aqui neste púlpito, pregando a palavra do Senhor. E a minha oração, irmãos, é que o Senhor seja glorificado e a Igreja de Cristo possa ser edificada mediante a exposição bíblica. Meus irmãos, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Carta de Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Será o texto que estaremos meditando nesta noite. De modo assentados em reverência ao nosso Deus, a palavra de Deus diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, e que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Oremos mais uma vez. Deus Espírito, nós estamos diante da Tua presença para Te suplicar, Senhor, que o Senhor possa nos iluminar mediante a Tua palavra, e que os nossos corações possam ser cheios da Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei quem aqui gosta de assistir filmes, mas eu tenho sentido, a partir do momento que eu estou no seminário, ter uns momentos ali de descontração, e eu faço isso de vez em quando assistindo um filme. E um dos filmes que mais me chamaram a atenção ano passado foi esse, O Som da Liberdade. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir esse filme, mas o ator é aquele mesmo que interpretou o filme A Paixão de Cristo, um ator muito conhecido nos cinemas. E este filme, ele traz uma mistura de dor, tristeza e de sofrimento, de acordo com aquilo que está sendo enfatizado no filme. E não somente este filme, mas também a Ilha de Marajó. Eu não sei quem está acompanhando os últimos noticiários, de que lá está havendo uma série de denúncias a respeito de abusos sexuais a crianças. Bom, Som da Liberdade e a Ilha de Marajó possuem uma relação muito intrínseca. Por quê? Porque eles abordam o mesmo problema. Eles falam a respeito de abusos sexuais a crianças e o tráfico infantil. Por isso, o filme, de maneira muito rápida, nos conta a história de um policial federal que foi encarregado de inspecionar e prender abusadores que alimentam uma rede de tráfico infantil na região da Colômbia. Então, as cenas que são descritas de crianças sendo abusadas, sofrendo violência, trazem em nós um sentimento de tristeza, porque nós conseguimos contemplar a partir dessas obras e a partir também desses noticiários a crueldade do homem.
de ver como um homem sem Deus, ele se comporta depois da queda. Mas existe um problema que também pode acabar surgindo na nossa igreja. Esse problema se chama mundanismo. O mundanismo dentro da igreja local, ele traz muitas vezes danos irreparáveis. Ele causa oposição entre os irmãos, ele causa oposição contra Deus, e principalmente traz tristeza, ressentimento, dor e doença para o corpo de Cristo. Da mesma forma que nós, ao olharmos um noticiário que fala de uma criança sendo estuprada, sendo abusada, da mesma forma, deveria ser para nós, toda vez, quando nós contemplarmos dentro do seio da igreja, o mundanismo, o pecado. É pensando nisso, irmãos, que nesta noite eu gostaria de pensar com você sobre este título: mundanismo, uma evidência de uma igreja em conflitos. E eu dividi esse sermão em 3 partes. Se você observar no versículo 1 e 2, nós temos a primeira característica do mundanismo, ou o que o mundanismo resulta. O mundanismo, ele promove uma oposição ou guerra entre os irmãos. E é neste momento que eu gostaria de pensar com os irmãos sobre isso. Veja o versículo 1 e 2. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerra. Nada têm porque não pedem. Meus irmãos, 2 considerações são importantes para o entendimento desse texto. Primeiro, nós precisamos entender que o capítulo 4 de Tiago, o autor tem como objetivo abordar manifestações de mundanismo dentro da igreja. O versículo de 1 a 10, ele mostra que o mundanismo traz conflitos, traz crentes insubmissos, e por isso eles precisam lutar contra esse mundanismo. Se você observar no versículo 11, outro pecado é enfatizado por Tiago, que é o pecado da maledicência ou fofoca. E dos versículos de 13 a 16, a incerteza da vida. É não levar Deus em consideração dos meus planos. É o que estava acontecendo com esses irmãos. Eles estavam planejando sem levar Deus em conta. Então, o capítulo 4, de maneira bem objetiva, tem esse propósito: apresentar essas manifestações de mundanismo dentro da igreja. A segunda consideração é que nós precisamos entender que o versículo de 1 a 10, ele faz parte de uma única sessão. Essa sessão continua, ela começa do versículo 13 ao versículo 18. Então, versículos de 1 a 10 faz parte dessa única sessão. Só que o versículo de 13 a 18, Tiago tem como propósito instruir sobre uma doutrina, que é da sabedoria de Deus, e definir o que é a sabedoria do alto e o que é a sabedoria terrena, animal e demoníaca. Já os versículos de 1 a 10 é a aplicação prática dessa doutrina. E se ela não for praticada, o resultado será o quê? Uma igreja em conflitos. Portanto, essas 2 considerações são importantes para o entendimento desse texto. Então, Tiago, ele começa no versículo 1 dizendo: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês? O propósito do versículo 1 nada mais é do que apresentar a origem dos conflitos. As coisas não acontecem por acaso, tem uma explicação. Como já falamos, este versículo está linkado com o versículo anterior. Observe os versículos de 13 a 18, do capítulo 3. Quem dentre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão, de sabedoria,
mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, pelo contrário é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável e cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem paz. Veja a linha de argumentação que Tiago está fazendo. Ele está olhando para a condição daquela comunidade. Se vocês, que se dizem sábios, inteligentes, admitem no seu meio rivalidade, sentimento de inveja, facções, vocês estão buscando uma sabedoria que não é do alto. Essa sabedoria é demoníaca, ela é terrena, ela é animal. Desta forma vocês não estão sendo sábios. Se vocês estão admitindo isso no meio de vocês, essa sabedoria tem um nome, ela é mundana. Consequentemente, o versículo 1 e 2 mostra o resultado de uma sabedoria terrena: guerras e contendas. Quando Tiago utiliza essas duas palavras, guerras e contendas, ele está unindo e ratificando a ideia de que aquela igreja tinha uma relação violenta. Guerras e contendas são palavras no contexto grego utilizadas para se referir a guerras militares. A relação daqueles irmãos era violenta, era hostil. Logo isso ia acarretar em desordem e confusão. Tiago então faz essa pergunta: de onde procedem as guerras e contendas entre vocês? E ele vai fazer mais uma pergunta: de onde senão dos prazeres que estão ou que militam contra a vossa carne? Ele dá a resposta. A razão por que vocês estão em conflitos, porque vocês estão em contendas, é porque o coração de vocês, no coração de vocês, você tem dado espaço a prazeres. Essa palavra prazeres no texto, o sentido dela traz a ideia de alguém que é hedonista. Hedonista é uma pessoa que entende que o prazer é a finalidade da vida. Independente dos meios, sendo positivo ou negativo, essa pessoa que é hedonista, ela está preocupada com o seu prazer, com a sua felicidade. Tiago, então, quando usa essa palavra prazeres, ele tem esse objetivo. A origem dos conflitos de vocês, das contendas de vocês, é porque os prazeres, a luta que há entre o coração de vocês, os desejos pecaminosos, tem sido admitido no coração de vocês. E Tiago, então, aqui no versículo 2, ele identifica dois pecados dessa igreja. Veja o versículo 2. Vocês cobiçam e nada têm. Vocês matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Enquanto no versículo 1 ele mostrou essa realidade, a condição dos conflitos, o versículo 2 ele vai agora identificar os pecados dessa igreja. Primeiro, cobiça. O que é cobiçar? Cobiçar é você desejar de maneira ilícita aquilo que não é seu, aquilo que é ilícito. Você deseja com todas as forças. Lembra de Eva?
quando ela achou que o fruto era agradável aos seus olhos, o que ela fez? Ela cobiçou. Volte rapidamente para o capítulo 1 de Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. No versículo 13 ele diz que ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode tentar o mal. O versículo 14 então ele faz um contraste. Ele diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. As pessoas, elas tentam sempre colocar culpados diante dos seus erros. Isso é muito comum. Nós nunca aceitamos essa realidade de sermos culpados. Então, a responsabilidade é passada para outro. Então, o fato de eu ter caído em pecado, muitas vezes, é por conta, sei lá, da minha esposa, do meu filho, do meu trabalho, do meu patrão, do meu pastor, dos irmãos da igreja. Sempre tem um culpado. Nunca somos nós. Nós somos tentados a olhar para isso. E Tiago está dizendo, olha, você, indivíduo, pecou porque você cobiçou, você desejou aquilo. É isso que Tiago está fazendo. Vocês cobiçam e nada têm. Porque desejar aquilo que é pecaminoso, o que você tem é um desapontamento. Um exemplo muito comum disso é o exemplo da idolatria. A idolatria começa com a cobiça. Um desejo ardente por aquilo que é ilícito, por aquilo que é pecaminoso, associado a um desejo interno, intenso, propriamente por atos imorais e ilícitos, para conseguir o seu objetivo. Como Calvino muitas vezes afirmou, o coração é uma fábrica de ídolos. Portanto, todo pecado começa com a cobiça. Leva a desejar aquilo que é ilícito. Nasce uma exigência, eu preciso daquilo, eu devo fazer aquilo. Uma expectativa, se eu tiver aquilo, com certeza eu vou ser feliz. Gera um desapontamento, por que eu fiz isso? Por que eu continuei buscando isso? E por fim, o castigo. Essa é a dinâmica da idolatria. Mas o começo dessa dinâmica começa da onde? Da cobiça. E é isso que Tiago está dizendo. Vocês cobiçam e nada têm. Porque vocês não estão desejando aquilo que é bom, aquilo que Deus aprova. E ele continua. Vocês cobiçam e nada têm. Vocês matam e sentem inveja. Alguns estudiosos vão olhar para esse texto e interpretar isso de maneira literal. De que o conflito era tão grande, tão intenso, de que tinha irmãos tirando a vida dos outros. Mas, olhando para esse texto, eu entendo que a ideia é justamente mostrar a união desses termos, a condição violenta desses irmãos. Então veja, os termos que Tiago está utilizando para se referir a essa relação é muito violenta. Isso estava levando a um estrago aos dois lados, contra o próximo. A realidade então dos conflitos seria a expressão, vocês vivem a fazer, a lutar e a fazer guerra. Tente imaginar, irmãos, se você
que está aqui nessa noite, que faz parte dessa igreja. Imagine que você está em uma trincheira e outro irmão está em outra. Vocês estão criando estratégias para acertar o outro. Qualquer vacilo vocês dão um tiro. O contexto desses termos é como se esses irmãos estivessem num campo de batalha. Como minha avó gostava de dizer, é uma relação de cão e gato. Uma relação muito violenta. Portanto, nós aprendemos 2 princípios, olhando para esses 2 versículos. Em primeiro lugar, nós aprendemos que o mundanismo, ele é evidenciado por conflitos não resolvidos dentro do corpo de Cristo. Em segundo lugar, nós aprendemos que o mundanismo é a manifestação de um coração egocêntrico, frutos da carne e não do Espírito. O texto é muito claro em nos dizer isso. Portanto, irmãos, ser mundano não é necessariamente você estar 3 horas da manhã num posto de gasolina com um som alto e enchendo a sua cara. Não é você estar diretamente num prostíbulo. Você pode ser tão mundano quando surgem conflitos, desavenças entre os seus irmãos e você não resolve isso de maneira bíblica. Toda vez que há esses sentimentos de inimizade, de mágoas, de ressentimentos, a consequência maior será uma igreja em conflitos, uma igreja mundana. Meus queridos irmãos, adotar o mundanismo como modelo de vida é aderir padrões, ideologias, práticas aderidas pelo mundo corrompido pelo pecado. Eu já vi história, irmãos, de gente que não se fala mais de 15 anos e congregam a mesma igreja. Irmãos que passam na frente da casa de irmãos, porque estão ressentidos, estão magoados. Outros gostam de dizer de maneira muito clara e específica: fulano não me conhece, sou orgulhoso mesmo, não levo o desaforo para casa, ele não me conhece. Meu nome, eu não vou mudar o meu sobrenome, meu nome é Brandão, e a família Brandão não leva o desaforo para casa. Queridos, isso é característica de pessoas que não são salvas. Como igreja de Cristo, nós precisamos repudiar qualquer tipo de inimizade e conflitos não resolvidos, e entender que Cristo nos chama a viver uma vida de unidade, vivendo juntos, lutando juntos, dentro de um corpo, sendo servo uns dos outros. Infelizmente, muitos relacionamentos dentro da igreja estão quebrados. Estão quebrados. Acabam levando os conflitos às últimas consequências. E o orgulho é evidenciado. O orgulho muitas vezes é evidenciado. Por isso eu tenho uma pergunta para você. Como é que você tem resolvido os seus conflitos? Tem sido de maneira bíblica? Tem sido Mateus 18? Ou você tem resolvido, como o versículo 11 diz, falando mal uns dos outros, levando conversas fragmentadas uns para os outros, criando contenda uns com os outros?
Você tem desenvolvido os seus relacionamentos de maneira bíblica? Quando surgem problemas, comentários, ou você tem sido um condutor de problemas? Você procura chamar a resolver esses conflitos? Ou você admite as regras, padrões humanos e egoístas? Para ilustrar essa questão, eu nunca me esqueço de uma história que o pastor reverendo Augusto Nicodemos contou em um dos seus sermões. Ele disse que certa vez ele foi aconselhar uma jovem que tinha acabado de se divorciar por conta de um antigo relacionamento. Ela era casada, todos os dias o marido maltratava, batia, espancava, de todas as formas. Ele foi denunciado e preso logo em seguida. Em um momento de conversa, de aconselhamento com essa irmã, o pastor Augusto Nicodemos fez a seguinte pergunta: e aí, minha irmã? Como é que está aquela situação? Como é que você tem superado? Ela denunciou de maneira enfática, ela afirmou, dizendo: pastor, essa mágoa que eu tenho, o que aquele infeliz fez para mim, toda a violência, todo o sofrimento que eu passei por ele, essa mágoa eu vou levar para o caixão. Eu não vou perdoar. Ele não merece meu perdão. O pastor olhou para ela e disse: pois, minha irmã, naquele grande dia, você vai ter uma surpresa. Conflitos que não são resolvidos dentro do corpo de Cristo retratam uma igreja em conflitos. Retratam uma igreja mundana. Portanto, meu irmão, nós precisamos tomar cuidado com isso. Tomar muito cuidado com isso. Porque o mundanismo pode ser muito mais sutil do que nós imaginamos. E ele pode estar dentro do corpo de Cristo quando conflitos não são resolvidos de maneira bíblica. Quando o nosso coração clama por autojustiça. Quando o meu coração age de acordo com aquilo que eu estou acostumado. Isso são práticas mundanas. E é isso que Tiago tem como mensagem para este ponto para nós. Quando surgir conflitos, lembre-se, não resolvê-los de maneira bíblica é ser caracterizado por uma igreja mundana. Versículos 3 a 4, nós observamos o seguinte: que o mundanismo, ele promove oposição contra Deus. Observe o versículo 3 e 4. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjares em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Meus irmãos, então Tiago continua mostrando que o mundanismo, ele não traz apenas oposição entre os irmãos, mas ele traz oposição contra Deus. E ele vai elencar duas características, dois meios. Primeiro, nossas orações se tornam egocêntricas. Nossas orações se tornam focadas em nós, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Porque a oração não foca na vontade de Deus, mas nas vontades, nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios desejos.
Aí às vezes nós nos perguntamos por que muitas das nossas orações não são respondidas. Qual é o conteúdo da sua oração? O que você ora? Pelo que você ora? Nas nossas orações existe de fato uma realidade em que Deus é o centro, em que o reino de Deus é o centro, em que a vontade de Deus é o centro, ou não? Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe nisso, naquilo e naquilo. Como muito bem disse um autor do livro O Deus que Destrói Sonhos, ele diz que os nossos sonhos, muitas vezes, os nossos sonhos podem ser uma bela droga. É por isso que Deus destrói os nossos sonhos. É por isso que Deus não dá aquilo que você quer, porque Ele conhece você e eu. Era isso que estava acontecendo com aquela igreja. Vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal, para esbanjares em seus prazeres. Pedi somente para satisfazer os instintos inferiores da vossa natureza. Qual é a oração que Jesus nos ensina? Se não é, seja feita a tua vontade. A oração que Cristo faz: Senhor, que não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Esses irmãos então estavam aderindo a essa realidade. Em questões práticas, nós vemos que, me parece que hoje algo que tem sido muito enfatizado nas igrejas é a pressa para casar, para namorar. Algo que é muito enfatizado nisso, constantemente. Irmã, você tem que namorar. Não. 20 anos, está na hora. E muitas vezes isso é incentivado pelos pais. Olha, meu filho aí, tem uma namoradinha na escola. Queridos, nós precisamos olhar, fazer com que as pessoas entendam que todas as nossas ações devem ser focalizadas em Deus, na vontade de Deus, não com desejos egoístas. Tiago então chama a atenção no versículo 4 de que aqueles irmãos estavam tendo uma relação amorosa com o mundo. Veja o versículo 4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. A palavra mundo aqui não se refere ao planeta terrestre e nem às pessoas. O texto tem a ideia de apresentar, no sentido ético, moral e espiritual, um mundo-sistema que promove oposição contra Deus. Logo, se o mundanismo, ele está dentro da igreja, dentro do seio da igreja, por meio de conflitos que não são resolvidos, por meio de cobiças, invejas, isso vai afetar diretamente na minha comunhão com Deus. Por meio de quê? Orações egoístas. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Segundo, vocês estão querendo manter uma amizade com o mundo, uma relação com o mundo. As melhores traduções para esse adjetivo infiéis é adúlteros. Tiago está comparando essa relação de igreja com o mundo como um adultério espiritual. E como nós temos nos relacionado com esse mundo?
Um certo puritano certa vez afirmou: as pessoas do meu tempo, elas estão tão centradas em si mesmas, que elas não conseguem mais pensar no céu. Elas estão tão maravilhadas com este mundo, com os seus empregos, com os seus salários, com a constituição de famílias, de casas próprias, de fazendas, que o céu deixou de ser desejado. Qual foi a última vez que você pensou no retorno glorioso de Cristo? Qual foi a última vez que você olhou para o texto bíblico e você foi aos prantos ao perceber que estar com Deus, amar a Deus, é a melhor coisa que nós podemos fazer? O mundo sistema não promove isso. Mas na verdade, toda vez quando nós nos relacionamos com este mundo de maneira imprópria, nós estamos cometendo adultério espiritual. E há várias tentações neste mundo. Valorizar aquilo que é temporário por aquilo que é eterno. A tentação de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O mundanismo pode estar dentro do nosso coração. Jesus certa vez afirmou: pois onde estará o teu tesouro, ali estará o teu coração. O que você tem desejado? O que você tem amado? Qual tem sido o seu amigo? Tem sido Cristo? Tem sido Deus? Ou tem sido este mundo? Tiago é muito claro: aquele que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Portanto, nós aprendemos dois princípios aqui. Primeiro, o mundanismo leva a orações egoístas. Nós vimos isso. Segundo, o mundanismo leva a adotar como modelo de vida costumes, valores de um mundo caído. Isso é consequência de quê? Daquilo que Tiago falou anteriormente. Se entre vocês há guerras e contendas, consequentemente, vocês estão aderindo uma sabedoria que é demoníaca, animal e terrena. Recentemente eu estava assistindo alguns vídeos na internet que tinha como título mundanismo. Dentro das igrejas mundanas, ritmos, danças e morais. Eu dei o clique. Todo tipo de bizarrice que você imaginar na igreja brasileira, esse vídeo relatou. Funk gospel, boate gospel, carnaval gospel, axé gospel e todo tipo de bizarrice e ações contrárias à palavra de Deus. Essa realidade. São essas as igrejas que estão espalhadas por aí. Enquanto há igrejas que têm um mundanismo disfarçado, que podem ser até igrejas sérias, bíblicas, reformadas, no mundo, há igrejas que deixam o mundo mesmo, o mundanismo entrar de maneira exacerbada. Isso é característica do mundanismo. E todo tipo de ideologia que você imaginar hoje. Pronome neutro, casamento homoafetivos, aborto, pautas anticristãs
e que pessoas que se dizem evangélicas têm aderido a essas ideologias. Portanto, irmãos, hoje nós vivemos uma realidade de que a nossa guerra, a perseguição que a igreja sofre, principalmente aqui dentro do Brasil, não é militarizada. Um certo autor comparou que a nossa guerra ela é cultural e ideológica. Estes conceitos, valores e ideologias, como já citado, feminismo, aborto, homossexualismo, relativismo, são armas mundanas para corromper a verdade de Deus. Nós precisamos entender que nós estamos dentro desse mundo, mas que nós não fazemos parte desse mundo. Nós precisamos entender que não existe comunhão com Deus e ao mesmo tempo com o pecado. Ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de se devotar e o outro você vai desprezar. Quando prestigiamos mais status em detrimento da verdade, quando agimos motivados em sermos valorizados, ao invés de submetermos a Deus e agir como servos, nós estamos refletindo ideologias, valores e princípios de um mundo caído. Tiago, então, queridos, dos versículos de 5 a 10, ele vai nos oferecer armas de como nós devemos lutar contra este mal, contra o mundanismo. Versículos 5 e 6, ele nos ajuda a entender que os cristãos precisam meditar nas Sagradas Escrituras. Observe o texto. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, e que Ele fez habitar em nós. Mas Ele cada vez dá graça. Por isso diz, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra de Deus, então, queridos, ela é suficiente para nos ensinar o caminho da justiça. E revela o meio pelo qual Deus disponibilizou para lutarmos contra as forças do mal, contra o mundo. Sermão passado, o pastor Antoniel abordou sobre as tentações que nós temos, que nós enfrentamos. O diabo, o mundo e a nossa carne. Nós precisamos entender que as Escrituras são suficientes para nos ajudar a lutar contra esse mal. A Bíblia afirma que o homem natural busca prazeres do seu próprio coração e de que ele está morto espiritualmente. Então, o que Tiago, diante de tudo aquilo que ele apresentou, o mundanismo dentro da igreja, por meio de conflitos, por meio de contendas, ele nos leva a meditar daquilo que a Escritura nos diz. Veja o versículo 5. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz? É com ciúme que por nós anseia o Espírito e que Ele fez habitar em nós? O que Tiago está levando os irmãos a pensarem? Vocês se esqueceram do que a Escritura diz em toda a sua mensagem? Vocês se esqueceram disso? Que a Escritura apresenta um Deus que é zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus que não compartilha a relação com o mundo. No Antigo Testamento nós vemos isso de maneira muito clara. Diante da infidelidade de Israel, Deus continua amando o seu povo. Em Malaquias capítulo 1, Malaquias faz uma pergunta. Deus diz: eu sempre vos amei. Israel responde:
em quem tu tens nos amado. Eu amei a Jacó e desprezei a Esaú. Deus ama o seu povo. Deus zela pelo seu povo. Deus cuida do seu povo. E eu e você fazemos parte desse povo. E o que Ele exige de nós é exatamente o desejo por aquilo que Ele se agrada. Um prazer voltado em Deus. Mas, irmãos, um pecado que nós cometemos de criança a adulto é de nós não dedicarmos tempo suficiente para as Sagradas Escrituras. É de nós não termos uma vida de leitura bíblica. Passar tempo meditando. Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Mas o que acontece hoje em muitas igrejas? Domingo eu sou um cristão, e vou colocar essa terminologia, eu sou um cristão reformado. Eu sou um verdadeiro cristão. Sei os 5 solas. Sola Escritura. Chega a reforma protestante lá, ele está com a camisa do Sola Escritura. Mas durante a semana se comporta como um pagão. Não tem prazer pela Escritura. Não tem prazer pela devoção, pela oração. Tiago está dizendo, vocês acham que a Escritura afirma em vão? Deus zela por vocês, Deus cuidou de vocês, Deus amou vocês. E como é que vocês podem ficar nessa amizade com o mundo? Queridos, nós somos um povo diferente. Nós nos comportamos diferente. Calvino ia se virar num túmulo se ele visse a maioria dos cristãos que se dizem reformados, mas não tem uma prática de devoção. Por exemplo, Calvino é conhecido como o teólogo do Espírito Santo. A pessoa que mais falou do Espírito Santo foi Calvino. Não pensemos. Teologia sem prática é um ensino morto. Teologia sem devoção não serve para nada. Você pode saber muito sobre Deus, mas se você não experimentar essa relação íntima com Deus, por meio da leitura bíblica, por meio da meditação, você sempre vai se comportar como um mundano. Versículos de 7 a 10, Tiago finaliza dizendo: sujeitem-se a Deus, portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Tiago então diz agora: vocês querem acabar com o mundanismo? Obedeçam a Deus, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Meus queridos irmãos, parece que muitas pessoas acham que o diabo não existe. Se comportam como se ele não existisse. Primeira Pedro 5,8. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, procurando a quem possa devorar. Efésios capítulo 6. Revistam-se da armadura de Deus, para que vocês não possam ser atingidos pelos dardos inflamados de Satanás. Submetam-se a Deus. Tiago então, no versículo 8 e 9, ele utiliza uma linguagem do Antigo Testamento. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. Vocês que são indecisos de coração, reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem.
que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. O que estava acontecendo com aquela igreja, irmãos? Tudo isso estava acontecendo. E você via crentes rindo como se nada acontecesse. O sorriso parecia do coringa. Todos estavam lá, mantendo as suas comunhões, as suas reuniões, e o pecado minando a igreja. Tiago diz: ei, parem. Transformem esse riso de vocês em pranto. Chorem, lamentem-se. Porque não é tempo para vocês rirem. É tempo para vocês se humilharem. Tiago está nos convocando a uma vida de arrependimento sincero. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não é assistindo novela não, irmão. É chorar pelo seu pecado. É chorar pelo seu pecado. Quando nos humilhamos diante dele, ficamos contritos. Ele se deleita em nos abrir os tesouros da graça. Se humilhar implica em reconhecermos a nossa pecaminosidade diante de Deus. Saber que nós não conseguiremos cumprir a vontade sem passar pelo caminho da humilhação. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse convite continua para nós que somos corpo de Cristo. Queridos, nós podemos concluir com algumas verdades. Ao olharmos para esse texto, a igreja até o retorno de Cristo passará por esses conflitos. Pois nós estamos falando de pecadores que estão num processo de santificação. Desde que igreja é igreja, sempre houve conflitos. Toda igreja. Eu vou sair da minha igreja porque aqui está tudo bagunçado, é gente falando mal da vida dos outros. Não se preocupe. Até quando Cristo voltar, isso poderá acontecer. Mas nós estamos falando de pecadores redimidos, que constantemente estão sendo moldados à imagem do Senhor Jesus Cristo. A imagem do Senhor. Entretanto, podemos humildemente buscar o Senhor de todo o nosso coração, como sendo a Ele a nossa única fonte de prazer e comunhão. Portanto, desprezar suas ordens e ter como modelo de vida amigável o mundo sistema é virar as costas para o Criador e a sua palavra. Para não cairmos no engano do pecado, que Deus tenha misericórdia de nós. E que este mal, chamado mundanismo, possa ser extirpado. Que essa erva daninha, quando surgir dentro da nossa igreja, possa ser retirada. A partir de uma sabedoria do alto, aplicada de maneira prática. Não esqueça disso. Você pode saber muito sobre Deus, mas não se comportar, não ter uma vida de piedade daquilo que Ele exige. Se você tem se comportado dessa forma, a receita que Tiago está nos oferecendo é: humilhe-se diante de Deus e Ele vos exaltará. Que Deus em Cristo nos abençoe.